Vamos conversar sobre isso. É possível morar nos Estados Unidos sem falar inglês? Bom, é possível, tudo é possível. Eu vou te dizer isso porque trabalhei, estudei com americanos e trabalho com americanos. A primeira coisa mais estranha para um nativo, para um americano, é por que você vem morar na minha terra, querer conquistar o sonho americano, mas você não quer falar o idioma. Essa é a primeira barreira. E mesmo que não te falam isso, eles vão olhar para você sempre e vão dizer: você nem fala a minha língua. Mesmo que não verbalizem, isso é o que eles estão pensando. Quanto tempo você está aqui? 20 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano, e você ainda não fala a minha língua. Então isso é uma barreira. Você pode viver, você pode até limpar casa, você pode até pintar paredes, mas você vai se reduzindo ao gueto porque você não pode expandir. E existe um preconceito, e o preconceito ele é real, ele está aí. A falta de oportunidades vai chegar, mesmo que não te falam, mesmo que não vão te contar por que você não tem as oportunidades, porque você foi rejeitado em alguns lugares, possivelmente por causa da língua. Então, existe sim um preconceito, e ele é real. Você acharia muito estranho se alguém fosse morar no Brasil e depois de 1 ano, essa pessoa não fala nada português. Depois de 5 anos, 10 anos é um absurdo. Você vai pensar que tem alguma coisa errada com essa pessoa. E isso é o que nós pensamos. Por que você pensa que você pode morar nos Estados Unidos e fazer a mesma coisa? E vai achar que vai conquistar o sonho americano? E você pode dizer mais, muita gente faz, muita gente conquista, mas você não sabe os limites e, como a gente diz em português, o perrengue que essas pessoas passam, porque elas não falam. Você tem uma série de dificuldades que vão aparecendo na medida que o tempo vai passando. Já pensou? Você ter que depender de alguém para traduzir você toda vez que você precisa ir ao médico. Às Ou vezes que, seus filhos, né? e muitas vezes são os filhos que estão Que vai traduzindo. para a escola lá e eles falam uma língua e os pais não falam, então você precisa ir para médico com seu adolescente para explicar o que está acontecendo com você, né? Né? E o médico pergunta quanto tempo Difícil. você já mora aqui. Ó, meus filhos nasceram aqui. Seu filho, peraí, seu filho tem 15 anos e ele nasceu aqui porque você já mora aqui há 15 anos, mas você ainda não fala inglês. É sim um absurdo. Você consegue morar lá? Você consegue. Você pode até conseguir o seu green card ou seja o que for, até trabalhar em algum lugar. Mas sim, a vida vai ser muito mais difícil. O que os nativos me falam é que dentro deles fica a grande pergunta: por que eles não querem absorver a cultura? Por que eles não querem ser parte da cultura americana? Por que eles não querem aprender a língua? E então o que acontece é, a turma que vai para lá e não aprende inglês se queixam do tratamento que recebem. Eles acham, nos tratam frios, são racistas, não entendem a gente e nós somos os pobres imigrantes. Primeiro, você não quis aprender a língua. Segundo, você não aprende a cultura. Terceiro, você mora no gueto. Quarto, você só se relaciona com o seu grupo. Até a igreja que você vai fala a sua língua. Padaria, o banco, posto de gasolina. Fica muito mais difícil. Eu já estive em situação de estar numa igreja nos Estados Unidos e o pastor precisar de um tradutor. Eu estava chegando nos Estados Unidos, né, que eu estava partindo para Wisconsin para trabalhar, estudar, e precisava de um tradutor. Eu estava ali há poucos meses, mas a única pessoa que foi capaz de fazer uma tradução simultânea de português para inglês, porque havia um grupo de americanos, foi eu. Porque a maioria das pessoas que estavam lá 10, 20, 30 anos, elas não sabiam, elas não eram capazes de fazer a tradução simultânea, no caso, né, do pastor falando, do português para o inglês. Eu trabalho com imigrantes e a gente escuta de muita gente quando eu pergunto quanto tempo você está nos Estados Unidos, 20 anos, e você fala inglês, tem uma noção. Tem uma noção. Então, gente, é muito mais difícil. Começa por aí. Eu quero apontar hoje somente isso. O preconceito existe, ele é real e ele é legítimo, porque você está num país tentando o sonho americano, você está trabalhando sim, você está ralando, mas você não está falando a língua e você quer que te abram as portas e você quer ter as grandes oportunidades, simplesmente um absurdo. Então, aprender o idioma do lugar, aprender a cultura, como é que o povo vive e respeitar, as coisas acontecem.
A minha vida foi outra nos Estados Unidos, por chegar nos Estados Unidos para trabalhar e estudar falando inglês. Nunca fui tratado absolutamente como estrangeiro. Pelo contrário, fui convidado para falar, para dar aulas para adolescentes americanos, para falar a grupos. Fui convidado para ser o orador da minha turma de formatura em um dos cursos que eu fiz. Entre tantas pessoas que falavam inglês fluentemente como nativo, me convidaram. E agora imagina se você chega e você resiste e você insiste em permanecer no seu gueto, permanecer no seu grupo e permanecer com a sua língua. Então, é possível viver? É. Mas você vai passar por tudo isso, todas essas coisas. Não estamos falando aqui da falta de oportunidade de estudar, de ler, de aprender, de ir ao médico, ao supermercado, de ir para a corte, de ter problema, lidar com a polícia. Sem contar tudo isso. O principal e o pior de tudo é quando eu escuto o americano dizendo: me dá revolta, eu não entendo por que esses imigrantes não falam inglês. E até outro dia eu vi um vídeo de alguém ensinando como morar nos Estados Unidos sem inglês. Como passar pela imigração, né? Não fala inglês, não mostra inglês, deixa que eles se viram. Mas a melhor coisa é valorize o seu país, o seu idioma. Eu sou brasileiro, falo inglês como meu segundo idioma. Entende? Estou aprendendo outros idiomas, falo espanhol e tudo isso com muito respeito. Cada lugar você respeita, você está no meio do povo, você está no meio da cultura. É importante, sim, você aprender o idioma, você vai ter as oportunidades e a sua vida é completamente diferente quando você fala o que o povo fala. Você poder entender, você poder viajar, trabalhar, você poder aproveitar as oportunidades que chegam para você se você falar inglês. Vários dos meus alunos que trabalham em multinacionais me procuraram porque a empresa no Brasil deu um ultimato. Ou você se torna fluente em inglês ou você vai ser demitido. Ora, se isso é real no Brasil trabalhando para uma empresa internacional, muito mais se você mora no país. Então, por que você acha que vai ter oportunidades então no país se você não fala a língua? Você precisa sim falar o idioma. Absolutamente. E esses preconceitos que americanos às vezes têm sobre brasileiros ou sobre latinos, acho que é uma coisa que depende da língua, porque se você não pode se comunicar com uma pessoa, você não vai conhecer essa pessoa direito, né? E acho que o povo brasileiro é bem interessante e bem incrível para americanos conhecer melhor, né? Porque eles talvez têm essa imagem do Brasil que é só praia e divertir na praia. Mas Brasil é muito mais. E se você fala inglês, você pode compartilhar como é Brasil de verdade, né? E representar bem o nosso país. Gente, isso é algo tão sério porque as pessoas, elas realmente querem ouvir você falar a língua. E aí está a barreira. Não é necessariamente a sua cor, o seu passaporte, nada disso. O seu status social, mas é a sua comunicação. Eu não sou branco, eu não sou loiro, eu não tenho os olhos azuis ou verde e eu tive grandes oportunidades e tenho nos Estados Unidos. Por quê? Porque falo o idioma. Quando converso, onde morei, nos Estados Unidos, por onde passei, uma vez que você abre a boca e você fala inglês, as pessoas falam com você simplesmente com você. As pessoas falam com você e respeitam você muito mais. Mesmo sabendo que você é um estrangeiro, você tem um sotaque diferente, mas eles estão totalmente abertos. Eu ouvi coisas incríveis de americanos exatamente falando e elogiando quando eles veem um estrangeiro falando em inglês, quando alguém é fluente. A língua é a primeira ponte que você tem com o país. Quando você começa a falar a língua, então você quebra todas essas barreiras e você consegue então passar para o outro lado. Pergunte para as pessoas que não falam inglês nos Estados Unidos como eles vivem. Eles vão poder te contar como que é viver num país sem falar o idioma. Dá uma olhada como nossos alunos aprendem inglês de zero à fluência
com aulas curtíssimas diárias, onde você aprende a frase do dia, aquela frase que você precisa memorizar. Visita o nosso website, se inscreva e você vai ter acesso a 1 semana de aula grátis. Então você vai ver como funciona nosso método de aprender inglês como esporte, não como uma ciência.